Salve pessoal, salve ouvintes do Mesa de Debates. Aqui quem está falando é o Guilherme e vamos começar aqui com mais um programa esportivo do Mesa de Debates, aonde a gente comenta as notícias do mundo do esporte. E nessa semana, né, demorei um pouco aí para gravar, né, o programa esportivo por conta aí das definições do Paulistão, mas o programa já está aí para vocês escutarem. E conforme eu falei, temos bastante coisa para falar aqui no nosso canal. E a primeira delas, né, que infelizmente, né, a gente tem que tratar aqui, é o caso de racismo que o jogador sub-20 do Palmeiras sofreu numa partida da Libertadores sub-20 contra o Cerro Porteño. O torcedor do Cerro Porteño, né, teria feito aí gestos racistas para o jogador do Palmeiras que, né, chocou, né, inúmeras pessoas, né, que acharam isso um absurdo. Eu não vou ficar aqui chovendo no molhado para falar sobre o racismo, para falar, né, sobre, né, coisas que a gente já fala aqui no canal. Mas a pergunta que fica é até quando, né? E até quando Conembol, né? Essa primeira pergunta que fica. Porque uma hora é, a paciência vai acabar, uma hora o torcedor brasileiro que acompanha os seus times nos estádios, seja no Brasil ou seja, né, em outros estádios, né, da América Latina, a paciência vai se esgotar. E quando a paciência se esgotar, e com toda a razão do mundo que a paciência se esgotar, aí a Conebol vai ser forçada a fazer alguma coisa. Porque, né, pelo visto, vai ser essa única saída que vai precisar ser tomada para a confederação poder agir. Porque fora disso, a gente sabe que a Conebol tem sido complacente com os diversos casos de racismo que existem no futebol da América Latina. Enfim, fica a pergunta: até quando? E dando sequência aqui na nossa programação, falar do Campeonato Gaúcho, né, do Gauchão 2025 e né, tivemos Prapel na quarta-feira passada, aonde o Brasil de Pelotas, num jogo horrível, mas no final das contas emocionante, ganhou do seu rival por 1-0. O jogo aí o gol foi marcado pelo Charopem aos 44 minutos do segundo tempo e teve Yuri Bigode, jogador do Pelotas, errando o pênalti, né, pro time, né, de Pelotas. E a situação do Pelotas foi para o brejo, uma vez que o Pelotas perdeu para a Avenida por 4-1. Portanto, temos o primeiro rebaixado do Gauchão 2025, que é o time do Pelotas. Porém, né, apesar da vitória do clássico do Prapel, o time do Chavante, o time do Brasil de Pelotas, rival aí do rebaixado Pelotas, está na UTI. Está na UTI porque perdeu para o São José, não o São José daqui da cidade, né, onde eu moro, mas o São José de Porto Alegre por 2-1.
E o jogo foi marcado aí por diversas polêmicas, né? Que uma em relação a uma expulsão do jogador de São José que o juiz não deu, uma falta, né, para o São José que o juiz também não viu. E o Chavante se complicou nessa também. Agora, no Bento de Freitas, o Brasil de Pelotas tem que ganhar do Avenida por 3-0 se quiser manter a sua permanência para a Série A1 do Gauchão. Se não, vamos ter aí uma coisa inédita. A dupla Prapel, né, sendo rebaixada nesse campeonato gaúcho. E aí, né, novamente, não precisa falar que o time do Brasil de Pelotas é ruim. O time do Brasil de Pelotas perde para um time aí da Série A2 do Paulistão. Vai ser uma missão bastante difícil, uma vez que o Brasil de Pelotas, né, não tem conseguido jogar um bom futebol, né? O Brasil de Pelotas, um jogo aí bastante sofrível, né? Vai ter que ser, se o Brasil de Pelotas quiser permanecer na base aí da superação, na base aí, né, do esforço para poder, né, conseguir garantir a sua vaga para a primeira divisão. O São José, vulgo Sequinha, né, conseguiu aí a sua permanência e vamos ver o que vai dar, né? Vamos ver qual que vai ser o resultado dessa brincadeira toda, né? Dessa, desse desenrolar todo. O fato é que se o Brasil de Pelotas não tivesse desperdiçado pontos importantes como o jogo contra o Avenida, né, na primeira rodada do, é, da disputa aí do rebaixamento. Se o Brasil de Pelotas não tivesse, né, pipocado, né, contra o jogo do São José, se o Brasil de Pelotas tivesse, né, feito o dever de casa, né, em algumas partidas, não teria, né, sofrendo isso, mesmo apesar de a arbitragem prejudicar, né, o Brasil de Pelotas, principalmente nessa fase final, seja, né, no Prapel, no estádio Boca do Lobo, aí na disputa contra o rebaixamento, mas também, né, nesse jogo contra o São José. Enfim, vamos acompanhar qual que vai ser o desfecho aí do Brasil de Pelotas, que, conforme, né, falam as mídias, está na UTI. Pois bem, né? E agora falar um pouco de São José Esporte Clube. Dessa vez o São José daqui de São Paulo, o São José do Vale do Paraíba, que se superou, né, contra o Oeste e ganhou do time de Itápolis por 1-0. O jogo ficou marcado aí por duas expulsões do jogador de São José e um jogo aí de superação, tal qual fez com que o São José garantisse a sua vaga para a próxima fase do Paulistão da A2 2025 e quartas de finais. E olha só, teremos novamente o clássico do Vale, São José e Taubaté. O clássico do Vale, primeiramente, vai acontecer no estádio Martins Pereira, dia 15, sábado, às 17 horas, e vai terminar no estádio Joaquinzão, em Taubaté, dia 19, às 20 horas. Teremos aí um clássico, né, do Vale. Da última vez que São José e Taubaté definiram alguma coisa, o time aí do interior, o Taubaté,
ganhou do São José em 1979. Será que teremos uma revanche da Águia do Vale? Enfim, vai ser um jogo bastante interessante, vai ser uma disputa bastante interessante de se acompanhar. E o vencedor do Clássico do Vale jogará ou contra Santo André ou contra Primavera para poder disputar aí uma fase uma vaga aí para A1 do Paulistão. E falando ainda de São José, falar um pouco aí do Rodrigo Varanda. O Rodrigo Varanda que foi contratado pelo São José como uma grande aposta, já está saindo do clube, né? Já picou as mulas e foi embora. O seu destino, embora não esteja anunciado, vai ser jogar contra o time no time do Amazonas na Série B do Brasileiro. E aí, vamos lá. É, falando um pouco aí da avaliação do Rodrigo Varanda, eu particularmente achei que ele deixou muito a desejar. Fez gols importantes, como na primeira partida contra o Taubaté, onde o São José ganhou 3-0. E o mais importante de tudo foi o gol, né, que ele fez no Ferroviária, que marcou a reação, né, do São José com o técnico novo. Porém, um jogador displicente que, é, que posta coisas na internet vivendo a vida, nada contra quem vive a vida, e parece ser pouco preocupado, né, com os treinos, pouco preocupado com a disciplina que precisa ter um jogador de futebol. Para mim, né, o conta da água foi quando o Rodrigo Varanda foi para a Neoquímica Arena acompanhar o jogo do Corinthians, né, time que o revelou. Inclusive o Varanda já jogou a Copinha aqui em São José pelo Corinthians. E o complicado não foi nem por ser o Corinthians e tudo mais, mas porque ele é um jogador do São José e não faz sentido ele ir para o estádio acompanhar o jogo do outro time, né? Então foi mais uma displicência aí do Rodrigo Varanda, mas né, nada contra pessoalmente o jogador, boa sorte aí para ele no, aí no Amazonas, mas deixou muito a desejar, na minha opinião. E falando agora de A1 do Paulistão, terminou agora há pouco o jogo São Paulo e Palmeiras, da qual o Palmeiras ganhou do São Paulo por 1-0. O gol foi de pênalti aí do Rafael Veiga e né, marcada aí por uma polêmica é, pela arbitragem, pois se originou o pênalti de uma suposta falta, né, que envolvendo o jogador Arboleda do São Paulo e o jogador Vitor Roque do Palmeiras. Falta essa inexistente, né, porque você percebe que o jogador do Palmeiras já desequilibra sem o toque do jogador do São Paulo. E isso acabou originando o pênalti e que acabou dando a vitória do Palmeiras. Embora a arbitragem errou, era visível para mim também, né, é importante destacar aqui, que
o São Paulo errou muitos passes e a jogada que originou a falta do Arboleta com o Vitor Roque foi um erro do goleiro Rafael que tocou a bola entregando, né, para os pés aí do jogador do Palmeiras. Ou seja, embora tenha um dedo aí da arbitragem que resultou no gol, né, do Palmeiras, o São Paulo também foi responsável aí pelo lance, né, por ter tido essa saída de bola errada. E agora o Palmeiras vai jogar contra o Corinthians, que ganhou do Santos por 2-1 na Neoquímica Arena. O jogo esse que ficou marcado pelo Neymar na reserva, que o Neymar na reserva em plena na quinta-feira do pós-carnaval disse que não estava se sentindo bem, né? E a gente sabe muito bem o porquê que o Neymar não estava se sentindo bem. Eu tinha falado, né, do gauchão, né? Falei bastante do quadrangular aí do rebaixamento e acabei esquecendo de falar aqui, agora que eu lembrei, que da final, né, que acho que seria importante citar aqui. A final se deu entre Grêmio e Internacional, e o Internacional, fora de casa, ganhou do Grêmio por 2-0 e agora vai levar a partida de volta aí para o Beira-Rio. Então, ou seja, temos o Inter com as duas mãos na taça. E tentando resumir aqui tudo, a notícia do esporte, vai começar a temporada Fórmula 1 2025 e a primeira corrida vai rolar em Melbourne, na Austrália. Corrida essa que vai ser marcada pela estreia de Gabriel Bortoleto. Desde 2017, nós não temos aí um piloto brasileiro no grid de Fórmula 1 e vai ser o retorno do Brasil na Fórmula 1. Desejamos toda a sorte aí para o Gabriel Bortoleto, mesmo sabendo que a equipe dele vai ser a pior do grid e ele vai sofrer bastante aí, né, com o desempenho do time. Enfim, essas são as notícias de hoje. Não se esqueça de se inscrever no canal do YouTube Podcast Mesa de Debate Instituto Um Pouco e acompanhe a gente nas redes sociais. Nós estamos no TikTok, Facebook, Instagram, Quai e também na Orelo e no Spotify. Um grande abraço a todo mundo e fui!